A atitude 1 do ministro André Mendonça, agora o novo relator do caso Master, foi justamente fazer essa reunião com os investigadores da Polícia Federal. Foi uma reunião longa de 2 horas, na qual, como disse a Carol Rosito, buscaram ali os investigadores apresentaram detalhes da investigação, discutiram questões técnicas também, segundo eu pude apurar, e o ministro André Mendonça pediu mais informações. E a minha apuração, Márcio, é que eles devem voltar a se encontrar depois, para ter ali um resultado, porque ele pediu mais informações, então eles ficaram de ter um novo encontro em breve para avançar ali nessa conversa. Agora, Márcio, é importante a gente destacar aqui, fazer um parêntese sobre como é a relação do ministro André Mendonça com a Polícia Federal. Até porque ele assume essa relatoria nessa crise com ministros fazendo críticas diretas à atuação da Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal não teria que ter entregue o relatório direto ao presidente do STF, que muitos viram avanço nessa investigação. Enfim, a avaliação que eu tenho, e segundo eu pude apurar aqui também em Brasília, Márcio, é que André Mendonça tem uma relação considerada cordial com a Polícia Federal, até porque ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública entre 2020 e 2021, ainda no governo de Jair Bolsonaro. Então, nesse período, ele conhecia muita gente, construiu uma relação ali de respeito e entendeu um pouco melhor o trabalho da polícia. Ele também, o André Mendonça, antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele também foi advogado-geral da União. Então, essa relação entre eles é considerada cordial e, portanto, esse ato 1 dele, de pedir para conversar com os investigadores, foi visto positivamente. Bem, qual que é a expectativa dos próximos passos do ministro André Mendonça, que são 2 questões cruciais. Uma delas, Márcio, é justamente se esse caso Master seguirá no Supremo Tribunal Federal. Até aqui, e pelo que aponta o relatório da Polícia Federal, pelas informações que temos, é que tem sim motivo para ficar no Supremo Tribunal Federal por menções a autoridades com foro privilegiado. Mas aí precisa isso ser confirmado também pelo ministro André Mendonça, que é o novo relator. Além disso, ele também deve definir qual vai ser o grau de sigilo dessa ação que agora ele passou a supervisionar. A gente lembra que o ministro Dias Toffoli colocou mais alto grau de sigilo. Inclusive, essa era uma das críticas feitas a ele, justamente pelo grau ali de sigilo que ele colocou nesse processo. Bem, então são 2 primeiras definições ali de expectativa de como vai dar o andamento, como o André Mendonça vai dar este andamento. Por outro lado, Márcio, André Mendonça, ele é relator agora do caso Banco Master e também relator do INSS. Então, o que me diz é que André Mendonça vai atuar tentando seguir ali pela discrição, evitar fazer um espetáculo desses casos todos, até porque o grande desafio dele ao assumir esse caso Master tão rumoroso é que ele possa, inclusive, o desafio dele é lidar aí com essa corte super fragmentada e dividida e uma crise que vem se aprofundando. Focos importantes que a Jussara nos traz, mas talvez mais importante, peço licença para dar minha opinião aqui, seja essa primeira reunião de André Mendonça com a representante da Polícia Federal sobre a investigação. Não precisamos de mais um atrito, não precisamos de mais uma crise institucional, nesse caso, entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Tomara que continue assim. Obrigado, Jussara Soares. Então vamos lá. André Mendonça assume a relatoria do caso Master e o sistema inteiro treme. Olha só, amigos, isso aqui não é só uma redistribuição técnica de processo no Supremo Tribunal Federal. Isso é um sinal claro de pânico nos corredores do poder, porque quando tiram um ministro como Dias Toffoli de um inquérito bilionário e jogam nas mãos de André Mendonça, é porque estão com medo dele, medo de verdade. Medo de que um relator que não joga no time dos acordos velados comece a puxar o fio da meada e desmonte a blindagem que protege os amigos do sistema. Eu leio as matérias, vejo os bastidores vazados e sinto o cheiro de desespero. Toffoli sai pressionado por um relatório da Polícia Federal, que cita o nome dele em conversas apreendidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que quebrou, deixando um rombo de 50 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Créditos, a maior falência bancária da história recente. E em vez de enfrentar o julgamento público, a corte faz um acordo interno, solta uma nota de apoio unânime
ao Toffoli dizendo que não há suspeição, mas na prática o tira do caso para evitar que o sangue escorra mais, e o nome que cai no sorteio é justamente o de Mendonça, o ministro que já tem fama de duríssimo, que não facilita para ninguém quando o assunto é irregularidade grave. Segundo fontes próximas à corte que circulam em reportagens da CNN Brasil, Mendonça é considerado o pior nome possível para Toffoli, para Alexandre de Moraes e para o próprio Vorcaro, porque a referência do que ele pode fazer vem da condução que ele deu ao escândalo das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, onde manteve preso o lobista conhecido como Careca, do INSS, e até o filho dele, Romeu, sem dar moleza, sem ceder a pressões políticas, investigando fundo e sem medo de bater de frente com quem quer que seja. Eu penso nisso e vejo o padrão. Toffoli tinha decisões que contrariaram a Polícia Federal, como apontou Gilmar Mendes na reunião reservada de 12 de fevereiro de 2026, e a PF revidou com um relatório de 200 páginas cheio de cruzamentos de dados, fotos de satélite, mensagens, tudo para forçar a suspeição, mas em vez de declarar Toffoli suspeito, a maioria dos ministros, incluindo Moraes, Gilmar, Fux, Nunes Marques, Zanin e Dino, vota pela manutenção, mas aceita a sugestão de Dino de redistribuir para baixar a temperatura. E aí Mendonça entra em cena. O mesmo Mendonça que na reunião disse textualmente, abre aspas, pode acontecer com qualquer um de nós a investida da Polícia Federal. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim, fecha aspas, porque ele mesmo é relator de outro caso explosivo envolvendo indícios contra um filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no INSS. E a PF resiste e pressiona, mas Mendonça não recua. Isso assusta, isso gera temor real nos que dependem de decisões complacentes, porque Mendonça não é do tipo que aceita sigilo eterno ou que enterra provas inconvenientes. E agora, com o Master nas mãos, ele pode reavaliar atos anteriores de Toffoli, decidir sobre quebra de sigilo, determinar prisões preventivas ou simplesmente avançar onde Toffoli freava. E os bastidores fervem com isso. Fontes dizem que Mendonça é uma esfinge, imprevisível, duríssimo. Para quem está acostumado a controlar o ritmo das investigações, isso é aterrorizante. Olha o que está implícito nas matérias. A troca acalma uns setores, mas preocupa outros, especialmente aqueles que temem um juiz que acumula 2 mega-escândalos e não tem medo de expor relações promíscuas entre bancos, políticos e o alto escalão do judiciário. O Centrão no Congresso já comenta que Mendonça pode virar um Dino 2.0, com poder exagerado para mexer em emendas e interesses. Mas eu vejo mais fundo. Eles têm medo porque Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro. Carrega uma visão mais alinhada, com transparência e combate à corrupção institucional, e não deve favores ao establishment atual. Quando Flávio Dino, amigo de Toffoli há mais de 20 anos, sugere a nota e a redistribuição como gesto de grandeza para defender a institucionalidade, o que ele está fazendo na prática é tentar conter o dano, mas entregando o caso a alguém que pode não jogar o mesmo jogo. E isso gera um receio palpável, porque se Mendonça decidir derrubar sigilos, avançar contra os grandes empresários por trás do rombo, ou até questionar decisões passadas que beneficiaram certos lados, o castelo de cartas desaba. Eu leio isso tudo e fico indignado porque o povo paga o preço desses 50 bilhões evaporados. Famílias perdem poupança, o sistema financeiro fica mais frágil e o Supremo, em vez de investigar sem medo, faz conchavos para preservar a imagem, mas no fundo está apavorado com um ministro que pode não blindar ninguém. Se você está sentindo essa mesma revolta contra esses jogos de poder que nos tratam como idiotas, dá um like nesse vídeo agora. Se inscreve no canal para a gente continuar expondo essas manobras sem filtro. E comenta aqui embaixo, você acha que Mendonça vai mesmo apertar o cerco ou vai acabar cedendo à pressão do sistema? Será que o medo deles de André Mendonça vai se transformar em mais uma blindagem disfarçada? Ou finalmente, vamos ver justiça de verdade nesse escândalo bilionário? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E que Deus nos proteja.